E então vamos para que tudo que a gente for fazer, nós façamos em nome de Jesus, com a presença dele. Nós espíritas costumamos fazer uma prece de Pai Nosso, invocando a presença de Jesus entre nós. Ele mesmo disse para a gente: onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu ali também estarei. Então, a gente começa as nossas reuniões sempre pedindo a presença dele entre nós. Então, eu peço que me acompanhe em pensamento numa prece de Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, e livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Então, agora sim, dando as boas-vindas a todos os presentes, agradecendo a paciência de vocês, de terem vindo aqui. A nossa casa está aberta hoje para uma reunião de vibrações, estudos e passes. Então, ela é dividida em 2 partes. A primeira parte a gente faz um estudo evangélico, e depois a gente passa para a Câmara dos Passes, onde a gente faz, os médiuns passistas fazem a aplicação de passe. Então a Sociedade de Estudos Espíritas está aberta, a gente agradece a presença de todos vocês, a gente agradece também a presença do pessoal, daqueles que vão assistir depois, porque depois será disponibilizado no nosso canal do YouTube. A gente já está numa campanha aí de fortalecimento das nossas inscrições. Quem tiver disposição, quem puder nos auxiliar se inscrevendo no canal, nosso nome é @Sociedade Espírita PP. Só digitar isso no canal no YouTube, que vai abrir o nosso canal. Se inscreva lá, curta, comente, compartilhe, ative o sininho, que assim toda vez que nós tivermos um vídeo novo, a gente é notificado, e assim a gente vai divulgando, a gente vai propagando o bem, inclusive na rede mundial de computadores. Então a gente está fazendo essa campanha para que a gente possa agora, depois de a gente já ter atingido o número mínimo, agora a gente está aguardando um prazo que o próprio canal, que o próprio YouTube fixa, para que a gente tenha possibilidade de a gente fazer as nossas lives, para que a gente possa fazer transmissões ao vivo. Então a gente está nessa fase agora. Então vai lá, colabora com a gente. Se a gente estiver vendo alguma coisa na rede social, alguma ação do bem, alguma caridade, curte, comenta. Isso faz parte da campanha que a gente está fazendo também para que o bem se torne ativo, para que o bem fique em ação na rede social. Então vamos lá, vamos colaborar. Também agradecer a espiritualidade superior desta casa, através do espírito do nosso irmão Albano Metelo, um personagem da obra do André Luiz, que se afeiçoou por essa casa desde a sua fundação, lá nos idos de 1966. Ele já estava afeiçoado pela gente, pela casa, e tem auxiliado a casa a se manter aberta. Então nós só estamos aqui pela obra e pela graça dessa espiritualidade superior que tem nos auxiliado aqui nessa nossa jornada que a gente tem feito aqui, com essa dificuldade que é manter a casa de portas abertas. E dando continuidade então aos nossos estudos,
Nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo e nós estamos no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Já estamos na instrução dos Espíritos e agora a gente vai ver uma mensagem: deixai que venham a mim as criancinhas. Porque esse capítulo 8, ele o nome do capítulo, ele é intitulado Bem-aventurados os que têm puro o coração. Os que têm puro o coração. Então Jesus toma as criancinhas como exemplo de pureza. E a gente já viu tudo isso aqui nas semanas passadas, que essa pureza da criancinha é uma pureza metafórica. Então Jesus veio trazer tudo isso para a gente. Agora a gente chega no estudo das instruções dos Espíritos. Instruções dos Espíritos são mensagens que Kardec colaciona, que Kardec traz para o Evangelho segundo o Espiritismo, explicando as proposições que ele faz. Então, ele juntou aqui mensagem de vários espíritos. A mensagem que a gente vai ver hoje é a mensagem de João Evangelista. João Evangelista é o João, o apóstolo. É aquele João que conviveu com Jesus, que lá na época da implantação do cristianismo, ele esteve lá, ele colaborou, ele foi um dos 12 apóstolos. Depois, depois da crucificação de Jesus, ele ainda continuou ativo. Ele tem nos evangelhos canônicos, ele tem 3 cartas, 3 epístolas, epístola 1, 2 e 3, e tem também o livro do Apocalipse. São todos tidos como autoria dele, lá no livro, em vida, esse João Evangelista em vida. E ainda hoje existe uma controvérsia sobre as epístolas 2 e 3, hoje não existe mais, perdão. Existia lá atrás uma controvérsia sobre as epístolas 2 e 3 e o livro de Apocalipse, se eles eram realmente da autoria de Jesus, da autoria de João Evangelista. Porque lá naquela época já não se admitia, porque tem um estilo diferente, tem uma forma diferente de escrever, da forma com que ele escreveu o Evangelho, da forma com que ele escreveu as passagens do Cristo. Tem diferença, mas depois foi se aperfeiçoando esse estudo e foi se chegando à conclusão, não, que tudo é realmente a autoria de João, o Evangelista. Isso para a gente ter uma noção da importância de João como membro, como encarnado. E como desencarnado na implantação do Espiritismo, ele também veio colaborar. Como espírito, ele veio e colaborou uma mensagem no Evangelho, que é essa que a gente vai estudar. Ele colaborou no Livro dos Espíritos, ele assina aquele artigo, logo no começo do Livro dos Espíritos, ele assina também um artigo que chama Prolegômenos, junto com todos os outros espíritos de escola que orientaram Kardec. E depois, na Gênese, ele assina duas mensagens, e na revista Espírita ele assina 3 mensagens. Tudo isso para a gente entender, eu queria que a gente entendesse a profundidade do ensinamento desse espírito que vai trazer essa mensagem para a gente. Então está aqui: deixai que venham a mim as criancinhas. Disse o Cristo: deixai que venham a mim as criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada.
os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exerce em torno dela e por ela. Queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o seu o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca a despertar. Foi o iniciador do Espiritismo, que a seu turno atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Está empenhada a ação viril. Já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na sua universalidade. Meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados os erros, se tornarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita alarga os horizontes e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. João Evangelista, Paris, 1863. Essa mensagem de João é lapidar, ela veio para nos esclarecer, ela veio trazer para a gente a esperança, ela veio esclarecer para a gente que as criancinhas aqui Jesus, como ele mesmo fala aqui, as criancinhas aqui Jesus falava, deixai a vir a mim as criancinhas, não eram só aquelas crianças que estavam ali, os bebezinhos, as crianças, não, somos todos nós que estamos carentes, que ainda somos infantis, somos nós que ainda somos crianças perante a espiritualidade superior. Os apóstolos estavam impedindo que as crianças tivessem acesso ao bem, ao todo manancial do amor vivo. E Jesus falou, não, deixa elas vir, porque aqueles que têm puro coração serão bem recebidos por mim. Esse chamamento não é só para aquelas criancinhas, é para nós. Olha, a gente também é infantil, a gente também é. Quantas vezes a gente não tem aquela vontade de sentar e chorar no colo da mãe da gente? Quem tem mãe, aproveita. Quem tem mãe, aproveita. Quantas vezes a gente não está aquela vontade? Somos todos crianças. E Jesus falou, deixai vir a mim as crianças. E aí João vem e fala assim, não é só essas crianças, são os escravizados também.